Tá, iniciei, pode iniciar a gravação. Bem, colegas, dando sequência à nossa sessão de julgamento, período da manhã. Nesse período das 12 às 13 horas, vamos fazer o seguinte. Nós produzimos bem nessa manhã do dia 6, julgamos vários processos da pauta. Vamos utilizar agora esse intervalo do meio-dia às 13 horas para julgar processos que não foram julgados ontem, tá? Inclusive tem um processo que tinha saído com vista em setembro e que ontem acabou não dando tempo de julgar. Vamos julgar esse processo com vista, que é o item 13 da pauta, de relatoria do conselheiro Francisco. É o item 13 do contribuinte Sérgio Virvalski Bilodri. Sérgio Virvalski Bilodri, do relator Francisco, do conselheiro relator Francisco, é o item 13. Vamos fazer esse item, tá? E na sequência vamos fazer outros itens da pauta da manhã e da pauta da tarde de ontem, que não são assim, muito complexos, para que dê tempo de fazer nesse intervalo até as 13 horas, tá? Aí eu peço a vocês, então, após o julgamento desse, que me indiquem os processos que estão mais tranquilos para julgar dentro desse intervalo, ok? Francisco, então vamos fazer o item 13 da pauta, do contribuinte Sérgio Vivalski Bilodri. Pode começar então, Francisco. Esse processo, colegas, ele saiu com vista, tá? Ele saiu com vista em setembro. Só faz um resumo para nós da situação, tá, Francisco? E aí a gente já inicia a votação. Pode começar. Foi uma autuação de VTN, aí na impugnação o contribuinte questionou o VTN, mas não apresentou um laudo com fundamentação 2. Foi exigido desde a fiscalização, né? A DRJ negou o recurso, entendeu procedente o lançamento. Aí no recurso ele alega o VTN e alega uma redução de área total de 365,9 para 257,95, e que a falta de área tempestiva não pode excluir a APP, e apresenta novo laudo de avaliação junto com outros documentos, inclusive referente a outros exercícios. Aí eu conheço apenas o arbitramento, porque essa outra parte ele não impugnou. Eu até nessa minutazinha aí, na síntese que eu fiz aí nessa planilha, transcrevi esse item 9, eu vou ler aqui, que é da impugnação, item 9. Entretanto, em razão da própria DIAC entregue objetiva neste momento o requerente tão somente que o valor da terra nua seja avaliado por seus corretos parâmetros, ou seja, o preço pago em leilão público ou o valor da avaliação técnica de conformidade com a legislação vigente. Eu não conheço os novos argumentos, não constantes da impugnação. O VTN foi arbitrado considerando a aptidão agrícola, e aí eu nego provimento ao recurso. Só um instantinho, Francisco. Você fala em preclusão consumativa. Porque ele na impugnação ele tratou só do VTN. Aí no recurso ele trouxe querendo alterar também uma área de preservação lá e a extensão também do imóvel. É por falta de pré-questionamento, né? Exato. A preclusão, eu tenho citado a preclusão consumativa, até tenho um voto que eu fiz agora recente nesse caso, quando o contribuinte apresenta o recurso e dentro daquele prazo de 30 dias ele apresenta de novo o recurso.
Aí o segundo recurso foi atingido pela preclusão consumativa, porque o primeiro já se consumou o direito dele de recorrer, entendeu? Nesse caso aqui é falta de pré-questionamento, né? Eu vou colocar no dispositivo, se for mantido o teu voto, por falta de pré-questionamento, tá? Tranquilo. Colegas, em relação ao item 13 da pauta, só um instantinho, do contribuinte Sérgio Virvalski Bilodre, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário. Inclusive, na tua conclusão, você fala em pré-questionamento, né? Em matéria não pré-questionada, né? E na parte conhecida, ele está negando o provimento. Alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Tá. Só um instantinho, 2 segundos. Essa parte que você não está conhecendo... É da extensão do imóvel. Ele quer diminuir a extensão do imóvel e considerar uma área lá de preservação. Que essa matéria não foi impugnada. Ele inclusive é bem taxativo. Ele expressa que a pretensão dele é o retorno do VTN. Tá, então, ele não conhece, eu quero colocar no dispositivo o que ele não conhece. Eu não conheço da matéria não pré-questionada. Não, mas é importante... Que não foi questionada na impugnação. Não, mas no dispositivo, para dizer que matéria que é essa. Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui. Às vezes, quando a matéria não conhecida é meio complexa, eu coloco o que é conhecido, né? Uhum. Conhecendo-se apenas... O que é conhecido aqui apenas é o... É preservação permanente. Ela não se conhecendo a redução da área total do imóvel de 365,9 hectares para 257,9 a área, o que ele conhece, o que você está conhecendo é a área de preservação permanente, isso? O que eu não estou... Não, o que você está conhecendo, o que você está conhecendo, o que é? Só o VTN. Tá. Ou então pode conhecendo apenas do VTN. Isso, conhecendo-se apenas a alegação quanto ao VTN, não se conhecendo da matéria não pré-questionada. Isso. Porque o que ele não pré-questionou, a área total do imóvel e a preservação permanente. Sem querer atrapalhar, mas já atrapalhando, ele pré-questionou, viu, Francisco? Pelo menos na DRJ, a DRJ enfrentou essa matéria. A DRJ abre no tópico para falar da área total do imóvel. No que tange a área do imóvel, há de ser lembrado que o ITR, então ele alegou isso na impugnação e a DRJ enfrentou. E a mesma coisa em relação a... Peraí, rapidinho, só para concluir. Em relação à área de preservação permanente, ele nem chama de preservação permanente, né? Ele fala de proteção ambiental, que é a área de Mata Atlântica, de proteção ambiental, e que, portanto, seria uma área isenta. E aí a DRJ enfrenta também. Ela abre o tópico e fala que, para ser reconhecido, precisaria estar informado no ADA. Veja, eu lembro dessa discussão aí. Veja bem. Se você pegar... Você está com a planilha aberta, essa que eu botei aí?
tem um item 9 aí, ele faz uns comentários, mas ele não é preciso. E a DRJ, inclusive, não leva para ementa, isso ela nem leva para ementa. Ela não levou, mas está no voto dela, né? Ela indicou. Aí o erro é da DRJ, e não do controle. Mas olha o que está nesse item 9 aí, eu vou ler novamente. Entretanto, em razão da própria DIAC entregue objetiva, neste momento, o requerente tão somente que o valor da terra nua seja avaliado por seus corretos parâmetros, qual sejam ou o preço pago em leilão público ou o valor da avaliação técnica de conformidade com a legislação vigente. Aqui ele está dizendo, olha, é tão somente isso. Eu, na verdade, eu fiz dois acordos. Eu fiz um reconhecendo e negando, por falta de ADA, essa questão, mas depois eu lendo a matéria, eu entendi que esse item 9 aqui, ele está sendo muito preciso, ele não está impugnando o restante. Embora, como ele fez comentários, a DRJ fez os comentários lá pelo meio, mas a DRJ nem levou pro acordo dela. Não levou para ementa, mas para ementa. No voto, ela enfrentou isso no voto. Ela discorre no voto. Agora, ele é bem preciso aqui na impugnação. Eu estou entendendo que ela sobrou aquele comentário dela, porque ele diz aqui, entretanto, em razão tal, tão somente que o valor da terra nua seja tal. Isso, então eu estou entendendo, eu entendi, inicialmente como eu falei, eu tenho um outro já feito com total, negando provimento, mas esse aqui, aí eu mudei o voto e fui por aqui. Mas, Francisco, se realmente há um questionamento, se a DRJ tratou disso na impugnação, é porque algum tipo de questionamento teve, né? Senão ela não ia tratar, né? Não, ele foi genérico, ele discorreu genérico, que a terra tinha isso, tinha aquilo, tal, mas aí ele comentou, mas ele disse, a terra tem isso, tem tal, tem essa área toda aqui, agora, em função de eu ter entregado, a minha pretensão é essa, ponto. Tá. Agora, é o que eu falei, eu inicialmente até tive a compreensão de que deveria tratar de toda. Mas quando ele não pediu na impugnação isso, aí ele fez esse comentário. Como ele fez esse comentário, a DRJ por outro lado fez também. Eu acho que ela não deveria ter entrado nisso daí. Tá. Porque ele diz, olha, a área fica numa reserva, tem isso, tem tanto, tal. Mas, no entanto, o que eu pretendo, o que eu quero que mude é só isso, tão somente isso. Já que eu entreguei o DIAC sem a outra. O que a gente não pode apreciar... Até porque essa área de preservação ambiental nem declarada foi, inicialmente. Tá. Seria uma retificação, assim. O que a gente não pode aqui é apreciar uma alegação que a DRJ não apreciou, né? Assim, aquela história de superinstância, né? Se a DRJ apreciou, mesmo como você falou, não deveria ter apreciado, porque foi uma alegação genérica e tal, mas ela de alguma forma apreciou, como o Gregório está apontando, você falou que tem um voto alternativo, né? Que é conhecendo integralmente e negando provimento. Inicialmente eu fiz esse voto. Aí eu transformei ele nesse outro aqui, eu só cortei o restante. Tá, você concorda? Ele não tem ADA, foi porque não tinha ADA. Aqui já entra um complicador também, é matéria que não foi nem objeto de lançamento, a questão da área de preservação permanente, porque não tinha sido lançado inicialmente, seria uma retificação. Tá, você concorda? Mas, enfim, de conhecer eu vou manter eu vou fazer o seguinte, eu vou manter meu voto e aí o voto vencedor, se for vencedor. Não, mas eu quero dizer o seguinte, você continua não conhecendo dessa alegação, isso? Eu continuo não conhecendo, eu continuo conhecendo só do VTN e negando provimento. Só do VTN e negando provimento. Tá, vamos colher os votos então. Gregório, como que você vota? Eu vou divergir. A gente vai julgar agora o conhecimento, tá? Não, tranquilo. O Francisco conhece parcialmente, só conhece do VTN e não conhece do restante. Você diverge do conhecimento e conhece o recurso, né? Integralmente. Isso. Márcio, você conhece do recurso? Sim, Renata, você conhece do recurso? Sim. Integralmente. Rafael? Sim. Conhece também. Luiz, você conhece o recurso? Eu vou acompanhar o relator. Relator.
Ana, você conhece do recurso? Conhece também? Isso. Pois é. Olha, eu acho que eu vou conhecer também do recurso. Então, por maioria de votos, acordo dos membros colegiados, por maioria de votos, em conhecer do recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio e Luiz, que conheceram parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação quanto ao VTN, ok? E agora vamos julgar alguém diverge, daí no caso, conhecendo, você nega provimento ao recurso, né, Francisco? Isso, né? Pelas razões que você externou. Alguém diverge do voto do relator, ele está negando provimento ao recurso voluntário. Ninguém diverge? Só, essa parte aí, deixa eu só esclarecer para os colegas ficarem mais tranquilos para votarem. Parte de preservação permanente não foi objeto de declaração dele e nem de autuação. A parte do imóvel, sim, a parte de extensão do imóvel está lá na declaração. E não tem nada. Pois é, mas aí, nessa parte da extensão do imóvel, você está negando provimento, então. Essa parte da extensão do imóvel, negar provimento. Isso. Eu não tinha conhecido. Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele... Porque, inclusive, você não conheceu da documentação que foi apresentada junto com o recurso voluntário, né? E junto com o recurso ele apresentou um registro do imóvel, onde as duas últimas averbações constam a vinda, né, o desmembramento da vinda de partes da área do imóvel. Foi justamente o que motivou a vista do processo da última sessão. Essa questão de documentação, de conhecer, quando é um livro caixa, quando é uma situação que o contribuinte apresenta um documento e aí é questionado ali, ele complementa. Agora, essa questão do ITR, eu estava refletindo sobre isso, a intimação, ela sai, ela dizendo exatamente a forma precisa do documento que ele tem que ser entregue. Aí ele não entrega, ele é pedido da intimação, da fiscalização, ele não entrega. Na DRJ, ele não entrega daquele jeito, ele já sabendo desde o início lá. Então, eu estou com a dificuldade de aceitar essa documentação de TR já no recurso, nessas situações. Eu vou conhecer, eu vou manter meu voto. Tá, você conhece... Já que eu não conheci da documentação e não tem nada, a divergência seria só nessa área. Como não tem documento, eu não conheci. Gente, essa história do ADA está até numa lista da PGFN, para não entrar, eles não interporem. Para comprovar essas áreas de preservação permanente, inclusive, não só de reserva legal averbada. Em relação a essas áreas, tem o ADA, em função daquela decisão. Não, mas eles já aderiram até, já entrou na lista do 125, acho que é 125 ponto alguma coisa, já entrou, tem que parecer da PGFN. Eles já têm coisa desde 2016. É antigo já isso aí, mas não é vinculante, né? Não tem portaria do ministro. Mas tem a portaria para não recorrer, né, do PGFN. Eles já não estão recorrendo mais disso. É que pelo artigo 62 do RICARF, a gente só pode decidir de acordo com o ato declaratório lá da PGFN se tiver aprovação do ministro de Estado da Fazenda, agora Economia, né? E a Câmara Superior, em relação a isso aí, a Câmara Superior tem um voto que a Elaine foi até relatora e ela aproveitou um outro voto lá, que eu penso diferente em relação àquilo, que é estar usando por analogia com pessoa física, que se o ADA foi entregue antes do início da fiscalização, ele é considerado tempestivo, é como se fosse uma retificação, né? Enquanto eu não corri, até no meu voto eu fundamento isso aí, né? Tá. Mas enfim, eu acho que a questão é votar agora, né? Então tá, podemos votar, colegas? Podemos votar? Então o conhecimento, o recurso foi conhecido por maioria de votos,
E agora votar o mérito mesmo, né? Gregório, você acompanha o relator? Eu ainda não entendi o voto do relator em face do conhecimento total do recurso. Não, é porque eu ia falar isso, até, Francisco, assim, a palavra pré-questionamento você coloca na ementa e na conclusão. Durante seu voto, não tem nenhuma parte onde você abrange. Então, seria até, assim, para ficar condizente com a ementa e com a conclusão, ter em algum pedaço dele que falasse exatamente do pré-questionamento. Isso aí eu posso melhorar. Agora, é assim, Gregório, não tem ADA. Então, eu conhecendo, eu vou negar provimento em função em função da falta de ADA. Eu vou ter que reformar o ato, como a partir do momento eu conheci, sou obrigado a enfrentá-lo, aí eu vou o voto vai ser aquele que normalmente eu faço, aquele texto padrão de falta de ADA tempestivo, e a outra área não tem documentação comprovando, para mim, porque eu não conhecia a documentação que ele apresentou posteriormente. Então, eu vou negar provimento à área de preservação permanente e à área e ao VTN. E a extensão também por falta de comprovação. Tá. Colegas, é assim como vai votar o relator, tá? Na verdade, na verdade, é o que a Ana falou, esse voto vai precisar ser refeito. Eu vou readequar essa situação, porque ele vai voltar a ser o que era antes. Na verdade, o readequar que você fala é só nessa parte que você não tinha conhecido, você vai tratar agora dessa parte conhecida. E passei a enfrentar agora. E você vai consignar no teu voto exatamente o que você está dizendo. Eu vou consignar que não tem prova da extensão e que não tem o ADA para a área de preservação permanente. E sabe o que eu não estou entendendo também, Fran? Como é que está inserido aqui uma discussão de áreas de preservação permanente se você disse que ele não declarou essa área? Não, eles fazem isso, eles fazem. Renata, volta aquela situação que você mesmo, inclusive, eu acho que você estava divergindo também, aquela situação de retificar de ofício. Tá. Essa área de preservação não foi por ele declarada, e, se não foi declarada, naturalmente não foi objeto de lançamento. Aí ele pretendeu retificar isso aí na DRJ. A DRJ negou por falta de ADA e falta de comprovação. É aquela situação que a gente encontra muito aqui, que eles lançam de qualquer jeito, quando muda o VTN, aí eles vão... Tá. Tá, então, o conselheiro relator, nessa parte que agora ele vai tratar no voto, que a turma decidiu conhecer, ele vai negar provimento por falta de ADA, por falta de prova, né? E com relação de repente, se achar que simplifica, eu poderia até igualar e tirar essa questão de conhecimento e já fazer um voto como se tivesse conhecido junto com o grupo. Eu estou convicto que, para mim, é suficiente a impugnação dele, mas se simplificar, conheceu, negou provimento por falta de documentação, por falta de comprovação, aí eu no voto eu explico. Na verdade, eu até já registrei aqui que o conhecimento foi parcial. Vai lá, tranquilo. Né? Vai lá, tranquilo. Porque vai ser, já conhecer, a turma não vai mudar, não vai mudar nada. Né? Colegas, com relação a essa parte que agora ele está tratando no voto, porque a turma decidiu conhecer, o relator está negando provimento por falta de ADA e por falta de prova dessas áreas aí, que é essa questão da APP, né? Gregório, está em condição de votar? Acompanhar? Pode ser? Você diverge ou acompanha? Eu vou divergir. Vai divergir, né? Para dar provimento em relação a essa área? Não, eu vou dar provimento em relação ao VTN. Ao VTN. São do laudo que foi apresentado junto com o recurso voluntário que o conselheiro relator acabou não conhecendo. Em relação à PP e ao tamanho da área do imóvel, eu vou acompanhar o relator. Eu acompanharei pelas conclusões, na verdade. Tá, e com relação ao VTN, que é a parte que ele tinha conhecido, você vai divergir? Eu vou divergir para atribuir o valor do VTN conforme laudo, juntado com recurso voluntário. Tá, perfeito. Márcio, como você vota? Eu vou votar com o relator e negar provimento integral. Perfeito. Nesse aspecto. Ok. Renata, como vota? Eu acompanho a divergência.
Rafael, como vota? Acompanha a divergência do Gregório. Ok, Luiz, como vota? Eu vou acompanhar o relator, professor. Relator. Ana, como vota? Divergência. Divergência. Eu vou acompanhar o relator. Então, Gregório, eu sei que você acaba pegando muitos votos vencedores para fazer e tal, né? Mas, ó, a Ana pegou voto vencedor, né? Você pega esse, que você que inaugurou... Ó, Rafael aí, Rafael relugado. Hein, Rafa? Isso é o preço da competência, rapaz. Tá. Nesse caso, quando for possível passar, eu passo para os outros. Só se o Rafael quiser fazer o voto vencedor, pode ser? Não. Nesse caso... Posso fazer. O Gregório já tem, eu posso fazer. Vamos compartilhar isso aí. Qualquer coisa, Gregório, você eu faço. Alguma orientação, informação que você tem, compartilha com o Rafael, ele faz. Pode ser então, Rafael? Eu faço. Pode ser? Tá. É só a questão do laudo. Até anota aí já para você já saber. É a questão do laudo. Tem o laudo, o Gregório está aceitando o laudo, né? Oi, fala, Gregório. A divergência é para restabelecer não, né? Mas para atribuir o VTN conforme laudo apresentado junto com o recurso voluntário. Isso. Já anotei aqui, para mim eu faço, viu, Francisco? Eu voto vencedor contra o VT. Beleza? Beleza. Obrigado pela confiança, Gregório. O Dani, eu queria sugerir um meu para fazer, que é um embargo de declaração, aquele da tempestividade. Tá, já vamos fazer. Só um instantinho. Vai continuar nos de ontem ou já vai sair? Ele é de ontem, Francisco. Eu vou até adiantar enquanto o Denis está escrevendo, só para os colegas que já terminaram. Ele é o 67, ele está aí na minha pasta. Ele é o da MAC. É um que teve o problema que eu tinha visto ele como intempestivo, aí depois até foi o Gregório inicialmente que viu, que tinha um envelope, na verdade, da data da postagem, e que o recurso era tempestivo. Aí o Dani fez os embargos de declaração, eu estou conhecendo e dando provimento aos embargos de declaração e entro na discussão da matéria mesmo, né? Que é contribuições previdenciárias, e eu dou provimento ao recurso voluntário pela decadência. Então, eu aplico 173 do CPN. Ana, só um milissegundo, desculpa-te, né? Eu só vou ler o resultado, aí fazemos esse seu aí, tá? Esse seu é da manhã ou da tarde de ontem? Ou é de hoje? Eu não lembro se ele é o final da... Ele é 67. É 67? É de ontem de manhã, eu acho. Acho que é amanhã. Deve ser amanhã ainda. Eu tenho 2 de 50 aqui, deve ser amanhã. Tá, então tá. Deixa eu só ler aqui o resultado, a gente já faz esse seu, Ana. Colegas, deu empate no julgamento, né, nessa parte do VTN, né? Então ficou assim o resultado. Vejam se está correto aqui, eu estou registrando o que foi decidido. Acordam, o item 13 da pauta do contribuinte Sérgio Virvalski Lodre. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso voluntário. Vencidos conselheiros Francisco, relator, Márcio e Luiz, que conheceram parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação quanto ao VTN. E, por determinação do artigo 19e, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se o VTN constante do laudo técnico apresentado. Vencidos os conselheiros, daí, Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram o provimento ao recurso. Tá? É isso, né, Gregório? É isso mesmo, né?
Aí, veja, Rafael, quando você fizer o voto vencedor... Colocou designado eu para fazer o voto vencedor nesse quesito? Deixa eu colocar aqui. Veja, quando você for fazer o voto vencedor, faz o voto vencedor do conhecimento e do VTN, tá? Tem que fazer do conhecimento também, porque ele foi vencido no conhecimento, tá bom? Então, no conhecimento, segundo, eu não abri ali a decisão da DRJ, mas segundo o Gregório, essa questão foi tratada pela DRJ, né? Então, houve, assim, pré-questionamento. Talvez o contribuinte na impugnação não tenha sido muito claro, mas a DRJ tratou da questão. Então, no entendimento ali do Gregório, eu acredito que você tem o mesmo, houve, sim, um pré-questionamento, né? E aí tá designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Rafael. Ok. Ana, vamos passar agora para o item 67, Ana? Ele é o segundo da tarde de ontem, o 67. Tá. Os da manhã vão até o 65. Eu tenho 2 da manhã de ontem ainda. Eu acho que são rápidos. Contribuição previdenciária, a contribuição e o CFL, a falta da multa. Faça a falta da depois do Francisco. Ana, e tem os do Gregório, que são vários do mesmo. Tá, Pode ser o meu, depois o Gregório, que foi do Francisco agora. Tá, então a gente faz o da tarde, depois volta para amanhã. Então tá. Tranquilo. Então tá, Francisco. 67 é o segundo da tarde. Então, colegas, a gente vai fazer agora, tá? O item 67 da pauta é embargos de conselheiro. O interessado é MAC Engenharia Limitada. É de relatoria da conselheira Ana. É embargos. Ana, pode então iniciar a leitura. Pode começar. Tá. Os embargos de declaração é em relação à tempestividade. Eu tinha reconhecido a intempestividade do recurso e não tinha conhecido. E a gente viu por meio desses embargos que tinha um envelope anexado no processo que é apto a comprovar que ele foi interposto pelo correio na data correta do prazo. Então, eu estou acolhendo os embargos de declaração e dando provimento, e eu passo a análise do próprio recurso voluntário, que é da contribuições previdenciárias, obrigação acessória. E eu dou provimento ao recurso voluntário por reconhecer a decadência do lançamento, que, sendo obrigação acessória, a gente aplica 173 do CTN, com base na súmula 148 do CARF. Com relação às datas do processo em si, ele é referente às competências de janeiro de 96 a dezembro de 98, e o auto de infração foi lavrado em 18 de agosto de 2006, e o contribuinte foi notificado em 23 de agosto de 2006, está na folha 47 do processo. E eu coloco aqui que ressalta-se que, quanto à competência 12 de 98, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, corresponde a 1º de janeiro de 2000, e não 1º de janeiro de 99. Então, para essa competência, que seria a mais próxima de janeiro de 2000, o prazo final para o lançamento teria sido janeiro de 2005, e ele foi cientificado em agosto de 2006. Com isso, eu dou provimento ao recurso voluntário. Pelo que você colocou no teu voto, tá bem decadente, né? Uma decadência, assim, bem... É que naquela época do lançamento era 10 anos ainda, né? Era 10 anos, e aí a fiscalização não tinha tanta preocupação de fazer dentro dos 5, né? Passava. Tá. Colegas, alguém gostaria de comentar esse voto da Ana? Não? Alguém diverge do voto da Ana? Da conselheira Ana? Não? Tá. Então, o item 67 vai ser 2 milissegundos.
Sumiu todo mundo, só estou vendo Ana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Ah, tá, beleza. Tem os do Gregório agora, Deni, eu tava olhando, tem um do Luiz, que são 10 também, 71 a 79, eu acho. 9. Olha aí, 9. Em 28, com 5 contribuintes, eu resolvo 28 processos. Eu já fiz 4 só desse universo de demandas sem grana, só fiz 4. Eu tenho ainda mais vários aí quer dizer, eu considero, com 5 contribuintes eu resolveria 28 processos. Tem mais um aqui que é super fácil, dá 29, que é uma... Mas é para tarde, me parece. E o 14 esse embargo paradigma. Esse embargo foi omissão? Ele foi colocado como omissão? Como é que foi? Só para eu colocar aqui na... Foi seu, inclusive. Não, sim, mas eu não abri ele agora para lembrar. Foi a omissão que eu coloquei? Deixa eu abrir também. Só para colocar. Eu vou colocar para suprir a omissão. Os embargos. Omissão. Para sanar a omissão. O processo que você fez agora da multa, qual foi o número? Como é que você tem aqui? O meu? Sim. 67. Isso. Acórdão. Só um instantinho. Tem alguém morando lá no autódromo aí, tá? Um barulho de moto. Passou um carro agora aqui, acho que foi aqui. Mas não é autódromo aqui, não. Ou o Gregório tá de paisagem ou ele tá travado aí. Tô travado? Tá. Mas tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Oxe, gente, agora foi que eu... Para mim está sumindo a imagem, mas some de volta da Tá, colegas, ficou assim, ó, vejam se é isso aqui, ó. Para o item 67 da pauta, embargos, o interessado é MAC Engenharia Limitada, relatoria da conselheira Ana. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos. Eu não sei se eu perguntei, ninguém diverge o voto da relatora, né? Ninguém, né? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada no acórdão número tal, vou colocar o acórdão aqui, vírgula, cancelando-se o lançamento por decadência, nos termos do voto da relatora. Pode ser assim? Pode ser, parece que ficou bem completinho assim, né? Então tá, esse é o resultado do item 67. Agora, você falou que tem vários itens seus da pauta de ontem à tarde. Gregório, está congelado ou é impressão minha? Ou é você mesmo que está congelado? Estou congelado? Ainda estou me mexendo. Não, aqui você está congelado. Não, se você está aí, importa, né? Vou atualizar a página. Tá. Ô, Dani, eu mandei uma mensagem aí no grupo do WhatsApp, se puder dar uma olhadinha. Ok. Ok. Tá certo. Gregório, você tem então 11 processos, falou, né? Que tem... São 12 do mesmo contribuinte. 12, né? É da sessão do dia 5 à tarde, né? Quais são os itens? 91 a 102. Ok. Itacar, Itapemirim, Carros Limitada. Colegas, vamos fazer esses processos aqui então. Os processos dos itens 91 em diante, que são
da recorrente Itacar Itapemirim Carros Limitada, todos de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, você vai seguir na ordem da pauta? Não. Não? Então, você vai começar por qual primeiro? Eu vou dividir eles em 4 grupos de 3. Acho que fica mais didático dessa forma. Ok. Eu vou começar pelo centro, e deixa eu confirmar aqui. Esse 3 eu vou fechar. Esse 147 eu vou fechar. Eu vou começar pelo 92, presidente. 92. Tá, perfeito. Colegas, então vamos fazer agora o item 92 da pauta, do contribuinte da recorrente Itacar Itapemirim Carros Limitada. Esse processo de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, então, pode iniciar a leitura. Tá, eu vou direto para o voto, porque no início do voto eu faço uma abordagem também da matéria e já trato lá diretamente. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, conforme exposto no relatório, trata-se de presente caso de auto de infração com vista de débitos com a Seguridade Social correspondente às contribuições da parte patronal e GeoRide. De acordo com a fiscalização, os fatos geradores das contribuições previdenciárias que fazem parte deste processo tiveram origem nas diferenças de remunerações do segurado do empregado Carlos Roberto, obtida através do processo trabalhista número tal. A DRJ, em face dos esclarecimentos e documentos apresentados, julgou procedente em parte do orçamento fiscal, reconhecendo a decadência até a competência 11 de 2003 e a competência 13 de 2003, nos termos do artigo 1731. Então, ela reconheceu a decadência aqui com base no 1731 e determinou ainda a observância pela unidade de origem da retroatividade benigna, aplicação multa mais benéfica no momento do pagamento. O contribuinte, no recurso, ele deduz as suas ações de defesa nos seguintes pontos. Ele pede o reconhecimento da decadência até a competência abril de 2004, com base no 150, parágrafo 4º. Ele pede a redução da multa aplicada para o patamar de 20%, que é aquela multa de mora. Ele alega cesseamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do voto de infração. E ele alega impossibilidade de lançamento das contribuições previdenciárias com base na reclamação trabalhista. Como essas alegações em nada diferem daquelas que foram apresentadas em sede de impugnação, e estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este conselheiro relator, eu adoto as razões de julgar da DRJ conforme transcrição abaixo. E aqui eu transcrevo a fundamentação da DRJ. Eu vou pedir licença para pular, porque lá no final eu faço alguns comentários adicionais. Em relação à aferição indireta, o órgão julgador de primeira instância expressamente destacou que, com relação à base de cálculo considerada pela fiscalização ter sido salário informado unilateralmente pelo reclamante, tem-se que, ao contrário do que sustenta a interessada, o fiscal não tomou como verdade absoluta, mas era o único valor que poderia usar como critério para a apuração das contribuições devidas, já que a empresa não forneceu elementos durante a ação fiscal que demonstrasse o contrário. Então, aqui justificaria a aplicação da aferição indireta. Nem mesmo durante a impugnação, quando teve a oportunidade de apresentar provas que desconstituíssem o arbitramento. O que é que acontece? Na reclamação trabalhista, foi feito um acordo, e nesse acordo restou decidido que a empresa pagaria determinado valor a título de FGTS sobre a remuneração que foi paga ao então reclamante por fora. Aí qual foi o raciocínio desenvolvido pela fiscalização? Bem, se a empresa reconheceu que é devido, falou do FGTS, para uma remuneração que ela pagou por fora, e aquela remuneração por fora que ela não pagou, então ela aferiu indiretamente esse montante. Registre também que em sede de recurso, ou mesmo após a apresentação deste, cujo protocolo foi realizado em março de 2010, já tem mais de 10 anos que o recurso foi apresentado, o contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento do documento com vista a desconstituir o valor arbitrado pela fiscalização. Aqui, em relação às arguições de nulidade, eu estou afastando também, observou-se todos os ritos necessários. Em relação à questão também da taxa Selic, que foi observado pela fiscalização. Em relação à redução da multa que ele pede, para o percentual de 20%, isso é multa de mora não aplicável no caso de lançamento de ofício. E, ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente.
Ok. Esse é o item 92, né, Gregório? Opa. Tá. Esse é o item 92, né, Gregório? Isso, 92. Perfeito, é o que eu estou acompanhando, que são vários processos, né, tem que ficar bem atento. Eu até vi que esse aqui é a parte patronal, né? Isso. Empresa e Jurrat. Colegas, em relação ao item 92 da pauta, do contribuinte Itacar Itapemirim Carros Limitado, o Conselho Relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo? Alguém diverge do voto relator? Não? Então, em relação ao item 92 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo, Gregório? Aí, essa decisão, presidente, ela vai se aplicar também para o 93, que é a parte dos empregados. E vai se aplicar também para o 102, que é a parte de terceiros. São as mesmas alegações recursais e aí o mesmo voto, então, né? Perfeito. Gregório, qual? O 93 e qual que é o outro? 102. 102, tá. Beleza. Colegas, inclusive eu baixei aqui todos os votos, estou dando uma olhada aqui. Então, só repete, é o item 92, que tem essa decisão que a gente fez agora, é o 93... 3 e 102. O 93 empregados. A parte do empregado. E o 90 e o 102, que é a parte de terceiros. 102. Ok. Tá. Sendo as mesmas alegações, o mesmo recurso. Colegas, todos acompanham o relator, então, né? Nos itens 102, 93 e 92. Ninguém diverge, ok? Então ficou para esses três a decisão. Acordos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Qual seria o próximo desses processos, Gregório? Vamos fazer o 101. 101. Colegas, vamos fazer agora o item 101 da pauta, também de relatoria do Gregório, da contribuinte também a mesma, né? Itacar Itapemirim Carros Limitado. Pode fazer então a leitura do voto, Gregório. Tá, eu vou direto ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, deve, portanto, ser reconhecido. Trata-se, o presente caso, de auto de infração com vistas de débitos com a Seguridade Social correspondente às contribuições da parte da empresa e Jurrat, de acordo com a fiscalização, os fatos geradores e as contribuições previdenciárias que fazem parte deste processo tiveram origem nos seguintes pagamentos. Então, para os segurados empregados, apurados na contabilidade e não incluídos na folha de pagamento, apurou a fiscalização de diversos pagamentos feitos a empregados da obra C número tal, de propriedade da empresa, lançados na contabilidade e não incluídos na folha de pagamento, remunerações também para os segurados empregados, referência à diferença de Jurrat, e pagamentos efetuados para segurados contribuintes individuais por serviços prestados sem vínculo empregatício não informados em GFIPs. O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e documentos apresentados, julgou procedente em parte o lançamento fiscal, reconhecendo a decadência até a competência março de 2004, nos termos do 150, parágrafo 4º do CTN, e também determinando a observância pela unidade de origem da retroatividade benigna, aplicando-se a multa mais benéfica no momento do pagamento. Em sede de recurso, a contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em síntese, a redução da multa aplicada no percentual de 20% e cerceamento de defesa em razão da pobre fundamentação legal do auto de infração. Essas duas matérias aqui foram objeto também desses outros três processos que a gente já julgou. Da mesma forma, eu estou reproduzindo aqui os termos da decisão de primeira instância e também, da mesma forma, eu faço aqui meus acréscimos com os meus comentários, tal qual nos três processos que a gente acabou de julgar. Então, hoje, exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 101 da pauta, o
conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, em relação ao item 101 da pauta, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão se aplica a mais algum, Gregório? Ela vai se aplicar para os itens 91 e 97. As alegações recursais são as mesmas e o seu entendimento é o mesmo e está adotando as mesmas razões de decidir. Ok? Então, repete para mim os números. O 101 é aplicado no 90. O 101 é aplicado para o 97 e 91. 97 e 91. Isso? Isso. É empresa, empregados e terceiros. Tá, perfeito. Então, colegas, 91, 97 e 101, todos com a mesma decisão, que é negar provimento ao recurso voluntário. Ninguém diverge desses votos, né? São as mesmas alegações recursais nos três, as mesmas razões de decidir do conselheiro que nós já examinamos no 101. Então tá, qual seria o próximo agora, Gregório? 96. 96. Colegas, vamos fazer agora o item 96 da pauta, também da recorrente, da contribuinte Itacara Itapemirim, Carros Limitada. Pode iniciar a leitura do voto, então, Gregório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. O recurso voluntário trata-se de auto de infração com vistas de débitos com a Seguridade Social correspondente às contribuições da parte patronal, inclusive a contribuição de 15% incidente sobre pagamentos feitos à cooperativa e Jurati. De acordo com a fiscalização, os fatos geradores das contribuições previdenciárias que fazem parte deste processo tiveram origem nos seguintes pagamentos. Para os segurados empregados, salário in natura, tem um A a mais aí, fornecido pela empresa na forma de alimentação, sem inscrição no PAT, pagamentos efetuados para os segurados empregados a título de premiação, pagamentos efetuados para os segurados empregados, é uma diferença de recolhimento da competência 12 de 2005, pagamentos efetuados para os contribuintes individuais por serviços prestados sem vínculo empregatício não informado nas GFIPs, e as remunerações contidas nas notas fiscais faturas pelos serviços tomados de cooperativa relativo a serviços prestados por segurados cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho. Então aqui você vê que foram vários pagamentos, né, de natureza diversas. O órgão julgador de primeira instância, em parte dos esclarecimentos de documentos apresentados, julgou procedente em parte o lançamento fiscal para cancelar o lançamento até a competência março de 2004, em face da decadência, nos termos de 150 parágrafo 4º do CTN. O órgão julgador de primeira instância excluiu alguns valores dos levantamentos referentes a pagamentos para os contribuintes individuais, determinou a origem da retroatividade benigna, aplicando-se a multa mais benéfica no momento do pagamento. A contribuinte em sede de recurso, reitorando parcialmente os termos da impugnação apresentada, defende em síntese os seguintes pontos: a redução da multa aplicada para 20%, o recibo de desconto por antecipação de cheque pré-datado e da sua não configuração como serviço prestado, dos honorários pagos ao advogado Rogério Queijoc, da consideração dos estornos como base de cálculo de contribuições previdenciárias. Esses itens aí, 2, 3 e 4, são pagamentos incluídos no lançamento para contribuintes individuais, tá? E o item 5 aí é cessamento de defesa em razão da pouca fundamentação legal do auto de infração. Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas nessa impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento afiliado por este relator, eu adotei as razões de decidir da DRJ mediante transcrição do inteiro do seu voto, abaixo transcrito. E aí, presidente, eu só vou pedir licença para ir no mérito da decisão de primeira instância que eu reproduzo, destacar que o documento apresentado pela impugnante, datado de 29 de agosto de 2006, no valor de R$ 1.576, é um recibo de pagamento à pessoa física, dando a entender que trata-se de comissão sobre cobrança de cheque. Tal fato demonstra estar correto o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre o referido valor. Os recibos apresentados pela... Minhas filhas de
as matas começaram a latir aqui, perdão. Os recibos apresentados pela impugnante, datados de 4 de janeiro e 16 de junho, denotam o pagamento de honorários efetuados pela impugnante correspondente aos serviços advocatícios prestados pelo senhor Rogério Queijoca. Portanto, está correto o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre os serviços prestados pelos contribuintes individuais devem ser mantido. Como as competências relacionadas nos itens A, B e C foram fulminadas pela decadência, as mesmas serão excluídas do presente lançamento. O item D, a impugnante alega ter sido incluído no débito valores estornados. O documento de folhas 258, anexado em sua defesa, comprova os estornos reclamados, motivo pelo qual serão excluídos os 3 valores de 3.900 lançados. O item E, a impugnante apresentou extrato contábil de folhas 262, constando 2 pagamentos no valor de R$ 700, na competência 12/2005, aos senhores Marcos Pimentel e Adair Ferraz, o que permite a conclusão de que o auditor efetuou corretamente o lançamento de 1.400. Entretanto, o auditor equivocou-se ao lançar 2 pagamentos em nome de Marcos Pimentel, o que não altera o valor lançado. O item F, de acordo com o recibo de folhas 2064 apresentado pelo impugnante, o lançamento efetuado pela auditoria na competência março de 2006 e demonstrado no anexo 3, no valor de R$ 700, em nome de Adair Ferraz, está correto. Não procede a alegação de que na competência abril foi lançado equivocadamente pela auditoria o valor de R$ 1.400. Ocorre que, de acordo com o anexo 3, foi lançado o valor de R$ 1.436 em nome de Adair Ferraz, referente a valores relativos à nota fiscal número tal e ao recibo de R$ 700, em que pese o constar dos documentos apresentados na competência abril de 2006 o estorno do valor de R$ 700 em nome de Adair Ferraz, a própria impugnante informa às folhas 26 que, após efetuar o estorno, lançou novamente os honorários devidos ao referido senhor no valor de R$ 700. Portanto, não há retificação a ser efetuada neste item. E, por fim, o item G, a impugnante não anexou a nota fiscal número tal, a qual comprovaria o motivo do estorno efetuado. Entretanto, como consta no anexo 3, o lançamento em duplicidade da referida nota fiscal será retificado o valor de R$ 736,84. Então, aqui é só para demonstrar que a DRJ fez um bom trabalho analisando a documentação que foi apresentada pelo contribuinte em sede de impugnação, pelo que aqueles 3 itens lá da defesa, referente a pagamentos de contribuintes individuais, eu mantenho a decisão de primeira instância. Dito isso, eu faço aqui os meus acréscimos novamente em relação à nulidade por cessamento de defesa, a questão da multa e nego provimento a recurso voluntário. Mas aqui vem uma novidade. Dos serviços tomados da cooperativa de trabalho. Conforme exposto linhas acima, constitui também fato gerador das contribuições previdenciárias exigidas por meio do presente lançamento as remunerações contidas nas notas fiscais fatura pelos serviços tomados de cooperativa relativas a serviços prestados por segurados cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho. Tal matéria não foi objeto de impugnação pela contribuinte. Entretanto, impõe-se seu conhecimento nos termos abaixo dedilhados. E aqui eu estou conhecendo a matéria, o STF, por unanimidade de votos, declarou em recurso com repercussão geral a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, que fundamentou a aplicação da exigência dessa contribuição. Em consequência, foi editada a resolução do Senado Federal número 10 de 2016, que suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional. Dessa forma, deve ser aplicado o artigo 62, parágrafo 3º do RICARF. Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato gerador das contribuições lançadas, impõe-se o cancelamento do lançamento fiscal neste particular. Então, estou conhecendo de ofício dessa matéria, apesar de não impugnada pela contribuinte, para excluir da autuação referida à exigência. E mais, do salário in natura. A fiscalização apontou também como fato gerador das contribuições previdenciárias os valores decorrentes do fornecimento de alimentação e segurança aos empregados. Alimentos in natura, assim está escrita no PAST. Tal matéria, assim como em relação aos serviços prestados por cooperativas, não foi objeto de impugnação pela contribuinte. Entretanto, no entendimento deste conselheiro, impõe-se o seu conhecimento nos termos abaixo dedilhados. Aí eu falo aqui do entendimento já pacificado, pelo CARF, trago um precedente aqui da segunda turma da Câmara Superior em relação à matéria. E aí, depois desse precedente, eu digo, neste contexto, deve ser reconhecida a não incidência das contribuições previdenciárias em relação ao salário in natura fornecida pela companhia na forma de alimentação, nos termos do parecer PGFN, número 2117 de 2011, que motivou a edição do ato declaratório 03 de 2011, em face do disposto no artigo 62, parágrafo 1º, 2, a linha C do RICARF, que diz:
fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. Inciso 1. Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenário do STF. Inciso 2. Que fundamente crédito tributário objeto de, aí a linha C, dispensa legal de Constituição ou ato declaratório da PGFN, aprovado pelo Ministro do Estado da Fazenda nos termos tais. Então, ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento a recurso voluntário, porém, de ofício, cancelar o lançamento fiscal em relação aos levantamentos de salário in natura e cooperativas de trabalho. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Gregório, só uma perguntinha. Eu entrei aqui na página da PGFN para consultar esse parecer e eles mudaram o layout da página. Está totalmente diferente, eu não estou achando aqui as coisas. Esse parecer da PGFN, ele foi aprovado pelo ministro? Está lembrado se foi? Esse é um dos que foi aprovado pelo ministro? Não lembro de cabeça. Eu acho que ele foi, que a gente discutiu isso numa sessão passada aí. Eu acho que ele foi aprovado pelo ministro. Deixa eu só dar uma conferida aqui, se eu acho. Você está entrando na página da PGFN, Francisco? Eu estou tentando encontrar um voto que teve aqui e eu tratei disso daí. Eu quero ver se eu registrei. Dá um momento, eu ver o que eu registrei lá. Acho que pode dar um seguimento. Ah, tá, mas depende do voto, né? Tá certo. Eu achei aqui o meu de março, que a gente tratou dessa questão in natura. Instrução normativa da Receita Federal, número 971, de 13 de 2019, estabelece que a alienação concedida aos trabalhadores poderá ser fornecida mediante convênio de entidades prestem serviço de alimentação coletiva, sendo o caso. E aí depois, instrução normativa, deixa eu ver aqui que eu tinha colocado. Eu lembro. Nossa, era tão fácil de achar aqui na página da PGFN, ela mudou, vou ter que localizar. A PGFN foi publicado dia 22 de 12 de 2011, no ato declaratório 03 de 2011. E esse ato ele é baseado num parecer, que deve ser esse parecer que o Gregório cita, e o parecer ele é aprovado pelo ministro? É isso que eu estou procurando. Também estou procurando. Deixa eu fazer diferente aqui. É só isso aqui, gente, daí a gente já finaliza, tá? Já finaliza. Mas, Gregório, para você é importante esse parecer? Hein, Gregório? Eu acho que seria importante para reconhecer, principalmente de ofício, né? Seria não tem problema, porque já tem súmula do CAF, já tem a jurisprudência já consolidada do CAF sobre essa matéria. Não tem nenhuma necessidade desse parecer, não. A Câmara Superior já está aplicando... faz muito tempo. Já. Também nesse nosso colegiado também já aplicou. Esse precedente que eu cito, inclusive, é um precedente da Câmara Superior do Maurício, que cita uma decisão do Mário. Isso aí nem precisava dessa, porque a própria natureza da verba, ela tem devidamente indenizatória, precisaria de bengala, de pegar bengala em algum julgado aí. Tá. Bem, vamos finalizar isso aí, né? Daí a gente, depois eu dou uma consultada. Colegas, alguém diverge do voto relator? Em relação ao item 96? Não. Gregório, esse item vai ser replicado a mesma decisão em algum outro? Parcialmente, porque veja, nesse caso que é da empresa, eu estou reconhecendo e afastando da atuação esses dois levantamentos, de cooperativa de trabalho e salário in natura. Os outros dois casos, que vai ser aplicado parcialmente, não vai ter a parte da cooperativa, certo? Só vai ter a parte
do salário in natura, que são os itens 100 e 94. Tá. Qual que nós vamos fazer agora? 100 ou 94? Peraí, é a mesma decisão, presidente. É a mesma decisão, só que no final eu só reconheço de ofício e cancelo o lançamento em relação ao levantamento do salário in natura, porque não teve cooperativa de trabalho. Tá, então as razões recursais são as mesmas, as razões de decídio são as mesmas, só que só tem salário in natura, não tem a questão da cooperativa. Da cooperativa de... Tá. Então... É o 94. E o 100. 94 e o 100. 94 e 100. 94 e 100. No 94 e no 100, então, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, porém de ofício, cancelar o lançamento fiscal em relação ao levantamento ali, salário in natura alimentação. Isso, né? Isso. E no outro que a gente fez, o 96, ficou assim, ó. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, porém de ofício, cancelar o lançamento fiscal em relação aos levantamentos ali, salário in natura, alimentação, e COO, serviço, preste por cooperativa de serviço. Isso, né? Isso, perfeito. Tá. Ainda nós temos o 98, 99 e o 95, né? Isso. Todos. Esses três são obrigação acessória. Tá. Vamos fazer o 99, que é CFL 68. Vai fazer agora? Acho que horas são? Que horas são? Aqui é 1h08. 1h08. Conclui logo essas, já tá no ritmo mesmo, aí depois que acabou o Gregório a gente para. Tá bom, então. Nós vamos fazer qual, Gregório? Viu, colegas? Então, esses que a gente fez agora, o 96, com cooperativa de trabalho, salário, alimentação e auxílio alimentação in natura, alguém diverge do relator? Ninguém diverge, esse que a gente fez agora, que eu consignei os votos. Então tá. Qual que vai ser o próximo, Gregório? O 99, SFL 68. 99. 99, 68, GFIP. Isso. 99. Pode iniciar então, Gregório. Tá, então eu já estou lá no voto. Esse aqui é uma autuação por descumprimento de obrigação acessória, né, por não informar todos os dados dos fatos geradores das contribuições previdenciárias em GFIP. No relatório fiscal não foram informados naqueles documentos seguintes fatos geradores. E aí a fiscalização começou a enumerar todos os fatos geradores que não foram informados na GFIP. Tem aí A, B, C, D, F, G, que são justamente as verbas que foram exigidas dos processos principais que nós acabamos de julgar. Dentre eles, tem os fatos geradores referentes às cooperativas de trabalho e o salário in natura. Então, no final das contas, como o lançamento em relação à exigência desses valores foram afastadas, eu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo da base de cálculo da multa aplicada os valores apurados na contabilidade relativos ao fornecimento de alimentação aos empregados, em desacordo com o programa ALPAT, e pagos pela prestação de serviços por segurados cooperados, por intermédio de cooperativa de trabalho. Eu estou trazendo o resultado do julgamento do processo principal para esse aqui. Como a gente excluiu lá, e aquele lançamento é base de cálculo para a exigência dessa multa, a multa deixa de existir aqui também. Colegas, o conselheiro relator está votando por dar parcial provimento ao recurso voluntário em relação ao item 99, que é multa da GFIP, excluindo da base de cálculo aqueles valores referentes ao auxílio alimentação in natura e os valores pagos à cooperativa de trabalho. Alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de comentar? Não?
Eu também não divido. Então, em relação ao item 99, ficará assim. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores apurados na contabilidade. Acho que tem uma vírgula que é apurados na contabilidade relativos ao fornecimento de alimentação aos empregados, em desacordo com... Não, mas eu acho que a gente podia colocar assim, apurados na contabilidade, os valores relativos ao auxílio alimentação, pode ser? Excluído da base de cálculo da multa aplicada os valores relativos ao fornecimento de alimentação in natura. In natura. Tirar o desacordo com o PAT, porque isso aí já não... Né? Então, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores, parênteses I minúsculo, fecha parênteses, relativos ao fornecimento de alimentação in natura e, parênteses, II, fecha parênteses, pagos pela prestação de serviços por segurados cooperados. Não, Vocês consideram que isso vai... Vocês concordam que isso vai acabar acontecendo automaticamente? A gente, no fundo, pensando aqui, a gente fica preocupado, na verdade, que na verdade, conforme, verifica-se, pois, que o caso Arena em análise, conforme exposto, trata-se de presente de infração fiscal em decorrência do descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e em outras informações de interesse do ACS. Verifica-se, pois, que caso a análise é uma decorrência de descumprimento da própria obrigação principal, fatos geradores de contribuição previdenciária. Assim, deve ser replicado ao presente julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os resultados de julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento de obrigações tributárias principais. Verdade? Com certeza. Só que, automaticamente isso vai acontecer. Porque, a depender do resultado do julgamento da obrigação principal, isso automaticamente vai acontecer na obrigação acessória. A gente nem precisava falar. Mas seria bom se a gente tivesse certeza disso, né? Mas eu acho que não é bem assim, não. Na prática, na hora da execução... processos interligados, não sei se na prática a origem na hora da execução, Renata, é bom que esteja bem certinho aqui para eles não terem nenhuma dúvida, assim, entendeu? Gregório, eu coloquei assim no dispositivo, vê se você concorda. Ó, eu simplifiquei um pouco, coloquei assim, ó, acordo os membros do colegiado. Ninguém diverge desse voto do relator, né? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada, os valores, aparentes e minúsculo, relativos ao fornecimento de alimentação in natura e, aparentes, 2 izinhos, pagos à cooperativa de trabalho. Mas o cálculo da multa não é feito de acordo com a obrigação principal? Mas veja, se fosse assim, e seria ótimo se fosse assim, quando cai por decadência, por exemplo, o principal, e aí vai meu entendimento nesse sentido, se não tem mais a base de cálculo da multa, porque caiu por decadência, cai aqui também. É assim que eu voto quando tem decadência. Pela sua linha de raciocínio, nem precisaria entrar nesse mérito, porque se cair o principal, vai cair aqui também a multa, mas na prática, quando chega na origem, não são processos interligados, mas não são autônomos entre si. Eles são autônomos entre si, né? Um processo é um processo, outro processo é um processo. O auditor tem que entrar lá e tem que dar baixa, porque senão o débito continua existindo. Cada um tem vida pronta para cobrar. Tá. Esse aqui, Gregório, o mesmo valor se é replicado em mais algum? Não, esse foi CFL 68. É GFIP, né? Esse GFIP não tem como replicar. Esse é GFIP. Qual que é o próximo agora? O próximo a gente faz o 98. Tá. É CFL 30. Tá. Colegas, vamos fazer agora
o item 98, né? Isso. Colegas, o item 98 da pauta da contribuinte Itacara Itapemirim Carros Limitada, também de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, pode então iniciar a leitura do voto. Esse aqui, pessoal, é CFL 30, deixar a empresa preparar a folha de pagamento de acordo com os padrões não estabelecidos pela legislação de regência da matéria. Então, assim, de forma bem objetiva e resumida, no final das contas, em relação aos processos de obrigações principais, restou configurada a infração à legislação previdenciária, à exceção, obviamente, daqueles 2 lançamentos de cooperativa de trabalho e salário in natura, mas outras verbas foram tidas como procedente de lançamento fiscal, o que configura, por consequência, a inobservância da contribuinte em relação à elaboração da sua folha de pagamentos. Então, como ela deduz as mesmas razões que foram deduzidas em sede de impugnação, eu estou adotando aqui as razões decididas da DRJ também, faço meus acréscimos. Ela alega aqui também decadência, e apesar de você ter decadência em relação a determinadas competências, para esse tipo de infração, basta que ela ocorra em uma única competência para ser devido à multa aplicada. Então, ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok. Colegas, o item 98 é a obrigação acessória. O conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do voto do relator? Alguém gostaria de comentar o processo? Não. Então, em relação ao item 98, ficará assim: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Qual que é o próximo? Acho que é o último agora, né? O último é o item 95. Ok. Pode iniciar, então, Gregório. Esse aqui também é descumprimento de obrigação acessória, SFL 59, deixar a empresa arrecadar a contribuição previdenciária de segurado contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui infração à lei previdenciária. Da mesma forma, em relação ao item anterior, ainda que tenha havido alteração parcial do lançamento, restou reconhecida a improcedência do lançamento em relação a determinadas remunerações dos contribuintes individuais nos processos de obrigações principais, inclusive no julgamento da DRJ, ainda que tenha havido alteração parcial do lançamento da obrigação principal, a multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de descontar a contribuição de segurados deve ser mantida, uma vez que basta uma ocorrência para a sua caracterização, e é o caso, ela não inovou. As razões do recurso voluntário são idênticas àquela objeto da impugnação, então eu também estou adotando aqui as razões decididas da DRJ, e da mesma forma eu nego o provimento ao recurso voluntário. Colegas, em relação ao item 95 da pauta, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. O item 95, como todos os demais, já julgados aqui do mesmo relator, é da recorrente Itacara Itapemirim Carros Limitada. Alguém diverge do voto do relator? Ele está negando provimento. Ninguém diverge? Eu também não divirjo. Então, em relação ao item 95 da pauta, é o 95, né, Gregório? Esse último, né? Acordam os membros ficou assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Fizemos todos os 12, né, Gregório? Então tá jóia. Colegas, então vamos sair para o almoço. Que horas são agora, gente? O meu relógio aqui é 1h20. O de vocês é isso também? Não. 1h24. 1h24? Marca uma hora, daqui uma hora a gente volta. Tá, daqui uma hora. O que vai dar mais ou menos às 12h30, às 14h30, né? Mais ou menos. Então tá, a gente retoma às 14h30 o nosso julgamento. Colegas... Como tem 4 minutos, eu tenho um facinho para fazer, quer? Acho que melhor não, né? Deixar para depois. Rafael, Francisco, podem encerrar a gravação, então.